Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Fabrício, sou um adicto em recuperação, estou limpo há 3 anos e 11 meses. Companheira, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sônia, sou uma adicta em recuperação e estou limpa só por hoje há 12 anos, 1 mês e 4 dias. Obrigado. A palavra está contigo. Você pode iniciar a leitura da meditação de hoje. Posso. 22 de maio, sintomas de um despertar espiritual. Os passos conduzem a um despertar de natureza espiritual. Este despertar é demonstrado pelas mudanças nas nossas vidas. Só por hoje. Meu desejo mais forte é ter um despertar espiritual. Eu vou prestar atenção a seus sintomas e me regozijar com os que descobrir. Você quer ler ele de novo? Então, só por hoje? 22 de maio. Sintomas de um despertar espiritual. Os passos conduzem a um despertar de natureza espiritual. Este despertar é demonstrado pelas mudanças nas nossas vidas. Só por hoje. Meu desejo mais forte é ter um despertar espiritual. Eu vou prestar atenção aos seus sintomas e me regozijar quando os descobrir. Que palavra difícil! Vamos lá. Muito obrigado pela sua leitura. Você gostaria de fazer uma reflexão sobre a meditação e contar para a gente um pouco da sua história de recuperação? Gostaria, sim. Então, continuando, meu nome é Sônia e eu cheguei a esse tempo aí atrás e muito perdida, não diferente de ninguém. Cheguei muito perdida e cheguei através de uma indicação de uma psicóloga, enfim, depois de já ter tentado todas as coisas, não diferente de ninguém, como eu já disse. E encontrei ali naquela primeira reunião pessoas que estavam contando ali que estavam limpas, que estavam conseguindo, que já tinham passado por todas as tentativas também, e fiquei ali sem entender nada, sem entender muita coisa, eu não estava com muita capacidade cognitiva, mas fiquei ali, eu estava interditada. Em algum ponto da minha adicção ativa, meus filhos cresceram e me interditaram, né? Então, eu estava interditada e, e eu estava ali, né? Obrigada aí, porque naquele momento eu estava obrigada aí. E fiquei ali, e, e não entendendo, na verdade, não estava entendendo nada. Mas algumas coisas me calaram muito profundamente, assim, na alma, eu acho, na alma. Foi meu primeiro despertar espiritual, porque hoje eu compreendo, assim, mas porque foram coisas que me calaram na alma, quando disseram assim, não precisa fazer força, você precisa ter, não precisa mais ter força de vontade, você precisa ter boa vontade. Eu nunca tinha escutado isso. Eu sempre escutava, você precisa ter força de vontade, você precisa ter força de vontade. Eu tinha, eu tinha, eu tinha força de vontade, só que não dava em nada. E aí eu já achava que eu era fraca, eu já estava acreditando que era falta de um tanque de roupa para lavar, que era preciso. Enfim, já estava acreditando em tantas coisas ruins sobre mim mesma. E quando falaram para mim, Sônia, para de fazer força, tenha boa vontade. Isso foi de um alívio tão grande. Outra coisa que eu escutei naquela primeira reunião e que, de alguma forma, foi um despertar da alma, é que é um despertar do espírito mesmo, é que era só por hoje. Porque todas as vezes que eu parei de usar, e eu parei várias vezes, só não consegui manter,
foi para nunca mais. Eu sempre dizia, nunca mais. Agora, nunca mais eu uso, eu tenho certeza. Eu tenho de diversas internações que eu me submeti, de diversas vezes que eu parei sozinha, ou por instituições religiosas, ou por médicos, enfim, seja lá pelo que for, eu sempre acreditava que eu tinha conseguido e que nunca mais eu ia voltar a usar. E quando eu voltava a usar, era de uma dor tão profunda, de uma frustração tão profunda, porque eu nunca mais não tinha durado. Ele não tinha acontecido. E aí eu me sentia fraca, não tinha tido força de vontade, eu não tinha tido tudo aquilo. E aí, naquela primeira reunião, essas duas coisas ficaram muito marcadas. O só por hoje. Não usa hoje. Você só não precisa usar hoje. E volta amanhã. Eu não queria voltar, não. Eu não queria voltar. Eu estava ali com uma raiva, com ressentimento da minha família, de um poder superior que não tinha, é, que, que não tinha me mantido limpa, enfim, né? Mas eu me senti muito aliviada com essas duas coisas. E aí, de alguma forma, eu precisava continuar voltando, porque nessa condição de interditada e de desacreditada pela família, né, por todos, eu voltei. Eu voltei algumas vezes, com muita má vontade, sem entender ainda. E eu percebia que as pessoas que estavam ali naquela. Eu ia de dia, tinha um grupo de dia na minha cidade, ainda tem, e eu não saía à noite, eu não tinha chave de casa, eu estava morando com filhos, fim de semana com um, dia de semana com outro, e aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam bonitas, sabe? Elas estavam bonitas, elas estavam limpas no sentido literal, mas também num outro sentido que eu não entendia. Elas tinham um brilho diferente que há muitos anos eu não tinha. Elas tinham um brilho no olhar, elas tinham alegria, elas sorriam. E isso me encantava de alguma maneira, aquilo me encantava. Muito embora eu ainda não entendesse nada. E aí eu voltei, até que um dia eu escutei uma partilha ali que eu pensei, estão falando de mim. Essas pessoas estão falando de mim. E eu quis ir embora naquele dia. Naquele dia eu achei que aquela profissional de saúde tinha contado a minha história. Eu estava ainda muito ressentida. Eu quis provar para meus filhos que ela tinha falado de mim. Ela disse que não tinha, mas eu tinha certeza, né? O que que eu tinha para oferecer, né? É, meus sintomas inconfundíveis ali da doença da adicção estavam gritando ali. Eu estava sofrendo ainda muito, né? Eu julgava aquela profissional de saúde e eu estava tentando controlar os resultados ainda, né? Eu achava que ela tinha contado a minha história para aquelas pessoas, eu queria sair dali, minha doença estava gritando pelo uso ainda, eu não estava usando, mas minha doença estava gritando pelo uso. E eu queria provar para meus filhos que ela tinha contado minha história, assim eu podia sair dali, podia sair dela e voltar a usar. Mas e, e eu e meus filhos não queriam que eu saísse, e aí eu prometi para mim mesma que eu ia continuar voltando para provar que ela tinha falado de mim. E aí eu tive o meu próximo despertar espiritual. Acho que umas 2 ou 3 reuniões para frente, eu sentada. Aí eu passei a prestar muita atenção,
porque eu queria provar que ela tinha contado a minha história. Afinal, ela tinha me mandado ir para aquele lugar, né? Ela tinha me mandado ir para a NA. Ela tinha feito meus filhos me obrigarem a estar ali. E aí eu passei a prestar muita atenção em tudo que era falado ali. E afinal tinha que provar para eles, né? E aí eu passei, e nesse ato de prestar atenção, umas 2 ou 3 reuniões depois, eu tive um despertar espiritual, porque eu foi como se caísse assim um céu em cima de mim. É, não caiu uma ficha, caiu um telefone inteiro, né? Caiu assim, foi. De repente abriu meus olhos assim, eu falei, não estão falando de mim, estão falando deles. E é a minha história. Essas pessoas passaram pelos mesmos lugares que eu passei, e não no sentido geográfico, mas pela mesma miséria que eu passei. Foi muito emocionante, ainda é muito emocionante para mim falar disso. Aquele dia foi, foi assim, um despertar mesmo da minha alma, sabe, do fundo, assim, do meu coração. Eu entendi que eu tinha chegado em casa, que eu tinha de fato encontrado com pessoas que sofreram o que eu sofri, que estavam buscando o que eu queria e que estavam conseguindo, né? De fato, esse foi um despertar primário, assim. E aí eu me apaixonei pelo programa, comecei a servir, e nunca mais eu quis ir embora, nunca mais eu quis provar nada. É, foi, tem dias que eu tenho preguiça, tem dias que, mas embora nunca mais eu quis ir, né? Então, continuei voltando, e vieram outros despertares espirituais. Eu fui conhecendo pessoas, fui vendo pessoas tendo despertares espirituais, fui me aproximando de companheiros que estavam ali, que estavam acontecendo a mesma coisa. E como fala na meditação, o despertar espiritual ele é contagiante. E eu fui ficando perto dessas pessoas. Fui sendo grata pelo programa, fui ficando feliz, fui ficando contente, fui tendo contentamento em estar em NA, em estar em Narcóticos Anônimos. Não foi mais difícil, não foi mais difícil para mim ter que fazer as coisas do programa, não foi mais difícil estar em recuperação, não foi mais trabalhoso voltar, não foi mais trabalhoso escrever passos, não foi mais trabalhoso ir às reuniões, servir, ter padrinho, ter um poder superior. Algumas coisas foram um pouco mais demoradas, outras foram mais rápidas, enfim, o processo de alguns leva mais tempo, outros mais rápido, e dentro dos processos, os meus são alguns mais demorados, alguns acontecem mais rápido, de vez em quando tem alguns retrocessos, de vez em quando alguns avanços, mas tem despertares. Em cada passo que eu escrevo, em cada reunião que eu vou, é, escrever passos, para mim, é parte fundamental do programa. Eu tenho despertares espirituais em todos os passos que eu escrevo. E às vezes mais de um. Despertar espiritual não é uma coisa assim absurda. É uma coisa simples.
assim como todo programa é simples, o despertar espiritual também é simples. É como cair uma ficha. É simples, é como cair uma ficha. Não é uma coisa metafísica, fantasmagórica ou é, fogos de artifício, não é nada disso. É o simples. É um despertar espiritual é simplesmente cair uma ficha. É simplesmente se tornar consciente de alguma coisa que estava lá no inconsciente ou de alguma coisa que eu não tinha percebido antes, sabe? É assim como o milagre, sabe? O milagre, ele não é essa, esse tocar das trombetas, sabe? É isso, é o simples. É aquilo que não tinha acontecido comigo ainda e que acontece agora. É aquilo que é ter hoje a amizade da minha mãe, de quem eu fui eterna inimiga, de quem era a culpa de todas as minhas mazelas. E que depois que eu cheguei aqui e fiz um terceiro passo, entreguei a minha relação com ela, e, enfim, ela mudou? Não, quem mudou fui eu. Por quê? Através de um despertar espiritual, sabe? Quem vai lá, quem vai na casa dela, quem. Aí, a partir da minha mudança, o outro muda. Isso é um despertar espiritual, né? Então, não é o, as trombetas, não são fogos de artifício, não é nada disso. É a consciência, é a ficha que cai, é, é tomar consciência. É muito legal, porque é muito. É muito gostoso e é muito emocionante. Fica mais fácil com o tempo? Fica. Em algumas áreas da vida um pouco mais difícil, mas é sempre mais fácil, é sempre mais feliz. A vida limpa é muito feliz. A vida limpa é de muito contentamento, por maior que seja a dificuldade, e vamos passar por dificuldades, porque pessoas vão morrer, pessoas vão adoecer, as coisas vão acontecer, assim como acontece na vida de todos, mas é um barato, sabe? É um barato. A vida é um barato. Viver é uma alegria, despertar espiritual é isso. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Sônia, pela sua reflexão, pela sua história de recuperação. É contagioso, né? É contagiante ouvir você falar sobre os seus despertares, né? Gratidão por ter participado da nossa série Só por Hoje. Lembrando a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje, do livro do Só por Hoje de Narcóticos Anônimos, para respeitar a propriedade intelectual de NA. Ela não pôde ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite nosso site na.org.br. Lá você encontra o link Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua.